João, olhando agora para a questão dos Estados Unidos, preparam-se então para divulgar o livro bege. É sempre uma divulgação importante e aqui é aguardada com expectativa. Poderão surgir surpresas na divulgação deste livro bege? Não devem existir grandes surpresas, deve existir uma constatação do abrandamento da economia americana no último mês, tal como já foi indicado por Bernanke ontem, ou seja, é isso que se espera do livro bege hoje. Mais nada de significativo. Paulo, olhando ainda para outra questão, a questão da desaceleração económica, já aqui falou nas notícias, em relação às notícias anteriores, poderão de alguma forma a divulgação deste abrandamento poderá pressionar ainda mais a economia norte-americana, que, por exemplo, nesta altura luta contra um teto de endividamento que já está muito próximo dos máximos. O teto de endividamento em si vai ser uma decisão política que, mesmo que não seja alcançado um acordo, mais tarde pode eventualmente haver uma quebra do governo durante algum tempo, algumas funções menos importantes, e acabarão sempre por chegar a um acordo, já aconteceu várias vezes no passado. O mais relevante, talvez, neste abrandamento económico é a forma como Bernanke, como a Reserva Federal, poderá estar a interpretá-lo. A Reserva Federal está a interpretar este abrandamento como sendo um fenómeno temporário. Ao fazer essa interpretação, agora no final de junho nós teremos o final da Quantitative Easing 2. Essa Quantitative Easing é um dos grandes fatores, se não o principal, para a subida dos mercados, matérias-primas, etc. Se não for renovada, é possível que a volatilidade, aliás já se verifica agora, que a volatilidade seja muito superior nos mercados e que exista a capacidade dos mercados caírem, que está agora também a verificar-se, que era uma coisa que, enquanto a Quantitative Easing estava em funcionamento, era praticamente impossível. Como existe uma interpretação temporária do abrandamento da economia, é possível que passem alguns meses antes que essa interpretação mude, se não for temporário. Ou seja, é possível que passem alguns meses em que os mercados, em geral, estão vulneráveis a quedas, coisas que não estão quando as Quantitative Easing estão em funcionamento. Assim que seja anunciado uma Quantitative Easing 3, se for anunciada, volta-se novamente às subidas, basicamente. Olhando, por exemplo, para esta questão da Reserva se estar a preparar para impor rácios de capital mais elevados à banca norte-americana. De resto, também já esteve a pressionar o setor financeiro, a divulgação desta possibilidade, mas acaba por ser uma estratégia idêntica àquela que está a ser adotada na Europa e, olhando, por exemplo, para o início desta crise, que levou à falência instituições que aparentemente seriam grandes demais para cair, acaba por ser uma medida de austeridade também. Era uma medida já prevista na reforma do setor financeiro americano, até porque se verifica que os too big to fail, os bancos de maior dimensão, têm rácios de capital menores, então a medida visa reequilibrar isso um pouco, subindo os rácios de capital, principalmente das grandes instituições, que também são as grandes cotadas no mercado e que, ao serem obrigadas a ter um rácio de capital superior, ao serem obrigadas a captar mais capital junto dos seus acionistas e a terem uma alavancagem menor da sua atividade, isso baixa-lhes o seu potencial valor futuro, porque menor alavancagem deverá equivaler a menor rendibilidade. Daí que estejam a ser pressionadas. Olhando para a questão do petróleo, o representante da elétrica da Arábia Saudita vem dizer que poderá estar esgotada, ou as reservas poderão esgotar-se até 2030. Está-se aqui a falar de um assunto que toca muitas sensibilidades e, naturalmente, os mercados, se realmente se puder confirmar esta perspectiva, esta estimativa avançada. Em princípio, é uma perspectiva inevitável, ou seja, a principal questão aqui no centro dessa perspectiva é o chamado pico do petróleo, peak oil. Basicamente, quando se abre um poço de petróleo, o poço de petróleo atinge o seu máximo de produção e começa num ritmo de queda ao longo do tempo. Quando se abre um conjunto de poços de petróleo, ou seja, um campo petrolífero, acontece o mesmo, embora demore um pouco mais, porque podemos ter uma velocidade superior de abertura de poços de petróleo ao decaimento de cada um deles. Isso verifica-se num campo petrolífero, também se verifica num país, ou seja, também existe um pico de produção num país. Esta teoria foi criada por Marion King, foi criada em 1956 e previu o pico de petróleo de produção nos Estados Unidos para 1970, onde ele se verificou.
a mesma teoria aplicada ao mundo como um todo, como um agregado, apontaria para datas muito próximas daquelas em que nós estamos hoje. E também se verificaria na Arábia Saudita, que neste momento já injeta imensa água para retirar o petróleo dos seus campos, etc. Esta é uma faceta, o pico do petróleo. A outra faceta é que a produção elétrica, daí ser o responsável da eletricidade na Arábia Saudita, ao contrário da esmagadora maioria dos outros países, é feita em muitos casos com recurso a queimar produtos petrolíferos. Ora, existe uma alternativa para a própria Arábia Saudita já no curto prazo, que é fazê-lo com gás natural, que também é o normal na maior parte do mundo. Olhando para a questão da China, o PIB, diz o Banco Mundial, vai continuar a crescer acima dos 8% até 2013, fica ligeiramente abaixo daquilo que tinha sido anteriormente estimado, mas ainda assim o próprio Banco Mundial diz que não há qualquer sinal negativo por esta, digamos, revisão em baixa, ainda assim continua a ser um crescimento, eu diria, brutal. É um crescimento muito emergente. forte, é um crescimento muito forte e feito sobre uma base cada vez maior, ou seja, cada vez é mais relevante a manutenção sequer do crescimento numa base que é muito maior. E, aliás, em termos físicos, será de uma pessoa se perguntar já neste momento se a China não será mesmo já a maior economia mundial. Em termos físicos, produção de bens físicos, porque numa série de bens diferentes já é efetivamente o maior ou até o único produtor mundial. Por exemplo, no caso do aço, a China já tem uma produção que é praticamente igual a todos os outros países do mundo combinados, somados. É uma coisa impressionante. No caso dos micro-ondas, já são todos feitos na China e por aí adiante. Sendo que há alguns analistas que garantem que está muito próxima essa ascensão como maior economia do mundo e deixando, depois do Japão, agora os Estados Unidos em segundo plano. Sim, é possível até pelo número de pessoas e é uma questão que se levanta se não estará já a acontecer em termos físicos neste momento. Porém, a China tem uma outra coisa, que é uma parte significativa do seu PIB é investimento. E o investimento é uma variável que consegue flutuar muito rapidamente. Ou seja, é possível investir muito num ano e investir bastante, muito menos, no ano seguinte. Ou seja, isso torna a economia chinesa, neste momento, mais vulnerável a variações muito rápidas da taxa de crescimento. Paulo, muito obrigado pela análise aos destaques do dia. Paulo Santos, analista da XTB. Antes de um curto intervalo, dar-lhe conta